Bem, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre um pequeno país localizado na América Central Continental chamado de El Salvador. É o menor país da América Central Continental. El Salvador tem pouco mais de 21 mil quilômetros quadrados. El Salvador é mais ou menos do tamanho do nosso menor estado aqui no Brasil, que é o estado de Sergipe. Apesar de El Salvador só possuir cerca de 21 mil quilômetros quadrados, El Salvador tem uma população absoluta que beira 7 milhões de habitantes e o país está dividido em 14 departamentos. As maiores cidades de El Salvador são São Salvador, que é a capital, que tem cerca de 2 milhões de habitantes na sua área metropolitana. São Vicente e Santana, que é uma cidade histórica muito bonita. Eu tive a oportunidade de ir a El Salvador 2 vezes. A primeira vez em 2001, logo após os atentados de 11 de setembro, eu me lembro que nos aeroportos, depois desses atentados de 11 de setembro, que hoje estão fazendo 17 anos, hoje nós vivemos o dia 11 de setembro de 2018, então exatamente há 17 anos atrás aconteceram os atentados às Torres Gêmeas, no 11 de setembro de 2001. E eu me lembro que logo depois do 11 de setembro eu fui a El Salvador e Guatemala. E eu me lembro que no aeroporto de São Salvador eu passei por umas 4 revistas, porque o mundo vivia aquela paranoia do pós-11 de setembro. Mas eu estava na cidade da Guatemala, resolvi fazer um bate e volta no mesmo dia para São Salvador, já que são apenas 45 minutos de voo. Eu fui no fim da manhã e voltei no fim da noite. Passei a tarde toda em São Salvador. E visitei a cidade de São Salvador, a parte histórica, a parte moderna. Na parte histórica foi a catedral, onde foi assassinado o bispo Oscar Romero, que na época da Guerra Civil, que aconteceu nos fins dos anos 70, começo dos anos 80, apoiava a guerrilha de esquerda. E ele acabou sendo assassinado durante a homilia, durante um sermão. Isso no ano de 1980. Essa guerra civil salvadorenha foi bem violenta, mas a guerrilha não chegou a tomar o poder, mas tomou boa parte do país, inclusive alguns bairros de São Salvador. O grupo guerrilheiro de esquerda era chamado Frente Nacional de Libertação Farabundo Martí. Esse Farabundo Martí, ele foi um líder comunista que viveu no país no fim do século XIX, começo do século XX. Morreu em 1932. Então essa guerra foi violentíssima. Assista um filme chamado El Salvador, Martírio de um Povo, que mostra um pouco dessa guerra. A produção lá tem como diretor esse filme, aliás, Oliver Stone. Vale a pena você assistir esse filme. Então o certo é que a guerrilha de esquerda não conseguiu derrotar a Guarda Nacional, apesar de ter dominado boa parte do país, inclusive alguns subúrbios de São Salvador. Certo? Diferentemente do que aconteceu na Nicarágua. A gente sabe que na Nicarágua, a guerrilha de esquerda, os sandinistas, eles tomaram o poder e governaram o país durante 10 anos. Depois voltaram democraticamente a partir de 2007, com o mesmo Daniel Ortega. Em El Salvador, a guerrilha não conseguiu derrubar a Guarda Nacional apoiada pelos Estados Unidos. E esta guerrilha era apoiada pela União Soviética através de Cuba, a Frente Nacional de Libertação Farabundo Martí. Então, durante essa guerra, muitos salvadorenhos fugiram de El Salvador e foram viver nos Estados Unidos. E alguns outros foram para a Espanha. Inclusive, a título de curiosidade para vocês, hoje em dia, uma das principais fontes de renda de El Salvador é a remessa de dinheiro que os salvadorenhos, que são mais de 1 milhão que moram no exterior, principalmente nos Estados Unidos e na Espanha, mandam para os seus parentes. O país é um país meio... Você viajando pelo país, você sente aquela atmosfera ainda pesada de guerra civil, né? Eu tive a oportunidade de voltar a El Salvador em 2004, em dezembro de 2004. Nessa viagem de dezembro de 2004 eu passei 3 dias e visitei Xochicótl e Lobasco. São cidades que ficam relativamente próximas a São Salvador. Mas depois de São Salvador, as 2 cidades maiores são São Vicente e Santana. Eu não tive a oportunidade de conhecer essas cidades. Então esse é El Salvador. Além da remessa de dinheiro que os salvadorenses que vivem no exterior mandam para o país,
El Salvador também, como sendo um país tropical, ele é um país que é grande produtor de cana-de-açúcar e de café. O café salvadorenho é um café de boa qualidade. El Salvador é banhado apenas pelo Oceano Pacífico. É um dos poucos países da América Central continental que é banhado apenas por um oceano. El Salvador é banhado apenas pelo Oceano Pacífico, e o outro país que é banhado apenas por um oceano é o Belize, que é banhado apenas pelo Mar do Caribe, que é o mar aberto que se comunica com o Oceano Atlântico. Os outros países da América Central continental são banhados tanto pelo Atlântico como pelo Pacífico, tá? El Salvador também é um país que está na famosa região do Círculo de Fogo do Pacífico. Existem muitos vulcões ativos em El Salvador. Tanto é que aqui e acolá, não só a capital, San Salvador, como cidades do interior do país, são assoladas por violentos terremotos. Já houveram terremotos em El Salvador que praticamente destruíram boa parte da sua capital. Então, alguma coisa aí sobre El Salvador? Resolvi falar sobre El Salvador porque hoje, 11 de setembro, o Brasil joga com El Salvador num amistoso pós-Copa do Mundo 2018. Então, boa tarde e um grande abraço a todos.